Um novo dia para você. Estamos no episódio 14 do nosso podcast Fazer Cristo Conhecido. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante: fazer Cristo conhecido através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Olha aí, a gente não dá conta de fazer tudo sozinho, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita, nos habilita para fazer Cristo conhecido através de nós. Que maravilha! Vamos à vinheta! Abrindo o nosso podcast de hoje, Fazer Cristo Conhecido, nós vamos apresentar hoje os nossos participantes. Em primeiro lugar, nós temos o autor do capítulo que dá o tema da nossa abordagem no nosso episódio de hoje, né? O episódio de número 14. Anota aí para você não esquecer. E vamos aproveitar e pedir você para marcar um joinha aí, dizendo que você está curtindo o nosso programa, que você acompanha e que tem certamente a alegria de participar conosco nesses debates que nos edificam, né? E também, se você puder salvar aí o link, mandar para os seus amigos, divulgar, seja para assistir agora ao vivo ou depois, num momento oportuno que você puder encaminhar para alguém. Vale muito a pena e nós ficamos felizes com a sua participação, tá bem? Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios a presença do autor desse tema, que é o pastor Valdener dos Santos Matos. Seja bem-vindo, pastor. Alegria tê-lo conosco. Alegria minha. Boa noite, bom novo dia a todos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado já de antemão por participar desse momento tão sublime, ladeados aqui da nossa pastora Maria Clara e o nosso amigo e pastor Davi. É um prazer muito grande, vamos arrazoar. Alegria nossa, pode preparar aí que nós vamos apertar o torniquete para arrancar o máximo que você puder nos entregar, tá bom? Vai sofrer. Vai. Temos aqui a reitora do UNIECO, a nossa querida e sempre presente pastora Maria Clara. Por favor, pastora Maria Clara, seus cumprimentos. Um bom novo dia para você que está nos assistindo. Não esqueça de curtir e compartilhar também. E hoje um dia muito especial, porque o nosso pastor presidente está de aniversário. Verdade. E vai o meu abraço em especial, o nosso abraço, meu abraço da equipe aqui para o pastor Adman Daniel. É isso, enquanto alguns trabalham, outros ficam comemorando, né? Mas boa festa aí, pastor Daniel, juntamente com a sua família, nessa data festiva, que Deus esteja cobrindo mais e mais sua vida de alegrias, de bênçãos, de realizações, em nome de Jesus. E conosco, o pastor vice-presidente da igreja, pastor David, que hoje substitui o nosso pastor Orcélio, que o David aqui é para os íntimos, tá bom? O pastor Davi, a gente tem toda a liberdade de poder fazer esse tipo de brincadeira, porque a gente vive realmente um ministério integrado, em harmonia, e isso é muito bom, né? Mas o pastor Orcélio, eu peço até que os irmãos estejam orando, ele não se sentiu muito bem na sua saúde, e nós estamos pedindo a Deus que reforce, que abençoe, que dê vigor para ele enfrentar esse momento. O que tudo indica é uma gripe forte, mas vamos aguardar os resultados aí dos exames, né? Pastor Davi, bem-vindo. Antes, porém, um bom novo dia. Para qual câmera que eu olho aqui, jovem? É aquela ali? Oh, que bom. Um bom novo dia a todos. É sempre um privilégio e uma honra muito grande participar desse momento de conversa da Escritura e estar aqui nessa mesa tão pesada, né? Enfim, e substituir, que eu não gosto nem muito dessa palavra substituir, mas o pastor Orcélio. O pastor Orcélio ontem deu uma caminhada lá por Jericó, ele deve ter pegado algum vírus por lá. Não, é a gripe aviária, né? Pois mas enfim, a gente torce para que ele melhore e que retorne, né, na nossa próxima edição, né, ele esteja aqui. E ao pastor Daniel, ainda bem que ontem ele distribuiu um pouco do bolo para a gente, né, porque senão ele ia estar agora passando até mal de tanto bolo, né? Mas fica aqui o nosso abraço e o nosso desejo de um tempo aí bem legal, de bastante reflexão e que o nosso pastor possa desfrutar aí dessa noite de aniversário. Deus abençoe, meu brother. Bom, o pastor Valdener é o autor desse capítulo e a gente vai pedir a ele, por favor, que faça assim, uma breve síntese do que trata esse capítulo. A gente sabe que é da ação do Espírito Santo na nossa vida, Sim. né? Mas, assim, em síntese, o que nós vamos abordar hoje? Nós iremos abordar hoje a ação do Espírito Santo
na caminhada da humanidade. Lá desde do princípio, né? Onde ele se movia sobre a face das águas, né? E nós, eu como autor, dei um início falando justamente sobre isso, né? Que o Senhor, no início da criação, porque o Espírito de Deus é uma pessoa, né? 3 em 1, a gente sabe disso, não entra aqui explicar, porque todo mundo sabe que realmente é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no princípio, ele estava acima das águas, movia-se sobre a face das águas, em cima de algo inanimado que estava em caos. Logo depois veio o pecado, entrou o pecado no mundo, a gente sabe disso, o homem se separou de Deus. De lá para cá, desde a pergunta de Deus a Adão, né, onde estás? O Senhor vem se aproximando do homem com tentativas, né, sempre tentando se aproximar do homem, e até que por fim culminou no Pentecoste, que o Espírito de Deus veio habitar na vida do homem, trazendo consigo a revelação da graça de Cristo, que é o mais importante para nós, que estamos hoje no tempo da graça, né? Então, daí a importância da gente poder falar um pouco, né? E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verua Elohim Meraheft Alpenei Hamaim. Tá certo, pastor, essa pronúncia? Então, o Espírito de Deus se movia e hoje ele move-se, né, para tirar o caos que no começo se instaurou, né, de dentro do homem, que o caos que estava fora entrou para dentro do homem, perturbando assim a caminhada da humanidade. E aí então, em Pentecoste, cumpriu-se a palavra do Senhor. E hoje nós temos essa graça de ter conosco, né, aquilo que foi prometido pelo próprio Jesus, né, que o Espírito habitaria conosco, e de fato ele está entre nós. Quando escrevemos, a gente sabe que precisamos dessa graça do Espírito para poder falar um pouquinho, né, e em Deus ajudar as pessoas, porque nessa caminhada o Espírito Santo é quem nos ajuda, é quem nos ensina, né, é quem nos direciona. Ele está em nós. Há até um cântico muito antigo que a gente canta. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Minha voz não é boa, não. Cantava Então, assim... Então, dentro desse caos que instaurou-se no homem, o Espírito Santo veio para colocar todas as coisas novamente no lugar. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê Deus aparecer a Moisés, né, lá no monte. Vaiomer Elohim El Moshe, Ahier, Asher, Ahier. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Né? Mas o intento de Deus era o quê? Aproximar-se de Moisés, de ensinar o caminho dele ao povo. Ele aparece num monte, depois ele pede para ficar fora do arraial numa tenda, depois ele pede para ficar dentro do arraial com o povo, ensinando o povo, e depois então em Pentecostes, como eu disse, ele vem morar dentro de nós. Né? Rapaz, quase que foi uma reconstituição da história completa aí. Muito obrigado, pastor Valdener, por essa participação. E já que o irmão tocou no começo, vamos começar mesmo do começo para perguntar, será que aquele momento em que o Espírito Santo se move sobre a face das águas, depois se move sobre a vida da história de Israel, depois se move sobre a vida dos profetas e na igreja, tudo isso era já previsto dentro do plano de Deus para a realização da obra regeneradora na vida do homem? Então, é interessante quando começa a palavra do Senhor dizendo que no princípio a terra era sem forma e vazia, né? Torro vavorro. Torro vavorro. E aí, e a face, né, diz assim, que havia trevas sobre a face do abismo e se movia sobre a face... Sobre a face das águas. Das águas. A face, matematicamente, é uma parte de alguma figura. Né? Então, eu fico imaginando, quando leio esse texto, que se tem face, tem alguns lados. Né? E magnificamente, né, soberanamente, o Senhor tomou esses lados e se manifestou através do Espírito Santo de Deus.
realmente, quando o Senhor se manifesta, agora ele se manifesta para o mundo, porque então vai colocando as coisas ordenadamente. No seu devido lugar. Né? Haja luz, não é? E detalhadamente, cuidadosamente. Então, nós vemos assim já a personalidade de um Deus cuidadoso, né? E criterioso em formar as coisas. E ele se manifesta para esse mundo. Mas ele tem um objetivo comum, né? Um objetivo, um propósito, que é se manifestar ao povo de Israel. E ele se manifesta ao povo de Israel. E como ele se manifesta? No princípio, oralmente, né? E depois a gente vai ver através do tempo, pelos seus escritos. E qual era esse propósito de Deus? É a proclamação do seu reino. E o seu reino para quê? A obra salvídica de Jesus. Então, pastor, eu acho que eu me perdi na sua pergunta. Não, era para a gente ver se havia uma relação, né, de causa e efeito entre o que aconteceu na terra sem forma e vazio e o Espírito Santo se movendo sobre ela e aquilo que o Espírito Santo fez ao longo da história. Era como se estivesse atuando no primeiro momento sobre a matéria inanimada e depois e agora sobre chega até o homem do povo escolhido, o Israel de Deus. Isso. E para isso nós observamos através da sua palavra o processo que isso aconteceu e se manifestou através da figura de Jesus Cristo. É verdade. Pastor Davi, a gente sempre gosta de ver essa questão das figuras e sombras que haviam no Antigo Testamento, prenunciando coisas maiores, que seriam o real e o verdadeiro, né? Então, tudo que tem na Bíblia ou relata um fato baseado numa sequência histórica que vai culminar em algo maior, né? O tempo de Deus não é um tempo isolado igual o nosso, né? Um tempo limitado, mas é algo que converge para um propósito final, que vai ser, no fim dos tempos, a coroação de tudo. Quando o Espírito se move sobre a vida dos nossos primeiros pais que caíram e ele vai ter que fazer um trabalho de reconciliação, como é que a gente explica isso diante dos olhos de Deus? Como é que Deus viu isso e como é que o Espírito foi enviado para poder fazer esse processo que chegasse até o final de maneira completa para restaurar a vida humana decaída? Pois é, esse é um assunto que ele é um assunto central, né, da nossa experiência, porque tudo que nós estamos tentando, né, encontrar aqui, tudo que a gente está tentando encontrar aqui é essa relação, né, de como que Deus está lidando com aquilo que nos impactou e nos afastou dele. Então, o processo e o projeto de Deus é nos trazer de volta. Nós não podíamos, em hipótese nenhuma, sermos trazidos de volta de qualquer jeito, né? Houve aí uma ruptura nessa nossa relação. E aí, o que acontece? Eu gosto sempre de pensar na pessoa do Espírito Santo, embora alguns, né, bons teólogos gostam de colocar numa ordem numérica, né, que o Espírito Santo seria a terceira pessoa da Trindade. No meu ponto de vista, é um equívoco muitíssimo grande, porque não existe primeira, segunda ou terceira pessoa. É unidade, né? Existe um, e quando a gente multiplica isso, continua dando um. Então, nós temos três pessoas distintas, essencialmente iguais, e Deus, um só. Então, quando a gente está falando de uma ação de Deus na pessoa do Espírito Santo, a gente está dizendo que sem a pessoa do Espírito Santo não há como existir uma comunicação de Deus conosco. Porque tudo que da parte de Deus nos é comunicado pela pessoa do Espírito Santo. A obra de Cristo no Calvário só chega a nós pela revelação dada a nós pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem igreja. Sem o Espírito Santo não tem mover. Por isso, o Espírito Santo, dentro dessa figura de três pessoas, tem essa relevância nesse ato, nessa ação de Deus. Então, tudo aquilo que acontece no mundo criado por Deus é pela ação do Espírito Santo. Veja que até Jesus, homem, quando vai para o deserto, ele não vai sozinho. É o Espírito que guia ele e leva-o até lá. Então, a nossa relação com o Espírito Santo, nesse processo regenerador, não é o Espírito Santo que nos regenera.
ele comunica a obra regeneradora, porque a obra regeneradora é Jesus que fez. E é isso que muitos não entendem, Pois é. infelizmente. Então, essa ação do Espírito na história, desde o princípio, é para que o plano de Deus de regeneração de todas as coisas, de restauração de todas as coisas, vá a bom termo. Por isso que nós não podemos rejeitar o Espírito Santo, porque rejeitar o Espírito Santo é rejeitar toda a obra, né, Redentora, né? de comunicação de Deus com a gente. Sem ele não tem voz. Né? Isso é muito poderoso, né? Poderoso. Quando os nossos primeiros pais caíram, né, eles perderam muito daquela essência que fora dada no momento da criação, quando Deus sopra e introjeta no homem uma parte de Deus para dentro do homem, o homem Pois é. se torna imagem e semelhança de Deus. Com essa ruptura, o homem perde bastante daquilo que ele havia herdado naquele ato da criação, não é? E aí, a necessidade, eu gostei muito da sua frase quando você disse assim, o homem sozinho não pode fazer porque ele não tem os elementos básicos necessários e ele depende de alguém. E aí vem aquilo que o pastor Valdenir chamou de santificação, algo que o Espírito Santo opera para poder restaurar em nós alguma coisa perdida. Como explica para a gente isso? Só Sim. um parêntese muito curto, Sim. porque para a gente chegar à segunda etapa do processo, a primeira etapa tem que ser muito clarificada, né? Então, quem é que segue no processo de santificação? É só aquele que foi regenerado. Isso. Então, justificação, que é um ato, e regeneração, que são atos, né, simultâneos e únicos. Ou seja, você só é justificado uma vez e só nasce de novo, só é regenerado uma vez nesse processo. Agora, a santificação, que é a pergunta que você coloca, ela vai se dando numa escala. Porque é uma escala, né? É um processo. Eu coloquei respondendo nessa aqui. ordem, seguindo o roteiro do livro, mas é verdade que, se fosse considerar o tempo de ação do Espírito Santo, começa pela regeneração e justificação e santificação. E santificação. São os três, né? É. Então, a santificação é um processo, né? E à medida que você dá lugar ao Espírito, né? Deus, ele age na sua vida. De forma tal que Paulo, quando escreve aos Gálatas, por exemplo, ele fala do fruto do Espírito. É como se fosse uma bergamota, tu é de lá? Bergamota? Tangerina. Tangerina. Bergamota na minha terra. É? Bergamota, É como se fosse Mexerica, uma pronto. mexerica. Ah, é mexerica? Tangerina. Eu queria falar mais bonitinho. É como se fosse uma... é como se fosse uma tangerina com nove gomos lá dentro, né? Então, o Espírito faz essa obra, né? Ele coloca em você, ele faz em você essa obra. Então, é algo continuado. É algo que continua e isso vai culminar na última etapa de tudo, né, pastor Davi? Que é a glorificação. Tá? Então, é um processo continuado que Deus vai agindo na sua vida, na vida daquele que foi justificado, que entendeu a graça de Deus e o plano de Deus. E aí a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque quando a gente fala de santificação sem entender a graça de Deus, é muito perigoso. Sem entender o amor de Deus é muito perigoso. Porque se torna algo assim legalista, fachada. Você está entendendo? Nós faremos então como já no tempo da lei, né? O fariseu lá fez com o publicano. Então é muito perigoso. Agora, quando você entende o plano de Deus, a graça de Deus, porque tudo aponta para Cristo. O próprio Espírito Santo, nós vemos isso, por exemplo, lá em João, capítulo 16, a partir do verso 13 e o 14. Sadia, dispõe aí para nós. Disponibiliza aí para nós, se você conseguir. 13 ou 14? 13 e o 14. Do capítulo? João 16. Isso. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciado o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, a santificação aponta para Cristo. A nossa santificação é Cristo em nós. Né? Nós estamos... Paulo nos ensina a nos acomodar em Cristo. E só o Espírito pode fazer isso.
está em Cristo. Nova criatura é... As coisas velhas passaram. e esses que se fizeram nova todas as coisas. Pastora assim Maria escrito. Clara, bom, além da santificação, já foi dado aqui, né, o spoiler, né? Já falaram antes de justificação, regeneração e tal, mas vamos lá, e justificação? O que vem a ser isso? É alguém que cometeu um monte de erro e vai lá e se justifica, diz, olha, eu errei, porque foi a mulher que tu me deste, eu errei. É isso que é justificação, pastora Maria Clara? Olha, a justificação, ela se refere na declaração de Deus em nos justificar, e somente é um ato de Deus sobre a nossa vida. Enquanto que a santificação também depende do Espírito Santo, mas depende de uma atitude nossa, de nós nos livrarmos da natureza pecaminosa, de buscarmos uma outra Paulo fala vida. em Colossenses, né? Isso é um processo de santificação e a justificação. Uma coisa, posso fazer um Pode, claro. breve comentário sobre justificação? Porque eu acho que justificação é uma coisa tão poderosa, porque sem justificação nós continuamos réus. E a Devedores. Devedores. Culpados. E a justificação, ela é o ato que nos Nos torna- tira a nossa dívida. A gente não Exatamente. deve mais nada. É. E eu queria só fazer um trocadilho aqui com uma palavra que muita gente gosta de usar hoje, aliás, sempre, né? Desde do Éden, né? Que é a tal da justificativa. Há uma diferença muito grande no ato da ação de Deus em nos justificar e os nossos atos, né, equivocados de arranjar justificativas para não nos responsabilizarmos por alguns dos nossos equívocos cometidos da nossa humanidade, que é natural que o seja. Porém, justificação é algo tão poderoso que, por isso que eu disse aqui numa conversa anterior, né? Eu disse, não existe ex no nosso negócio com Deus. Por que não existe ex? Porque o ato justificador, ele não tem mar do esquecimento, viu? Na Bíblia não existe isso. É que Deus não se lembra mais, apagou. O passado foi apagado. Então não tem ex-prostituta, ex-assassino, ex-pedófilo. Tem renascidos. Nasceu de novo. Isso é o ato mais divino que existe. Porque quando a gente chega diante de quem quer que seja, a gente chega com uma ficha limpa. Porque o sangue de Jesus que nos... Por causa do sacrifício, né? Pois é. Então, assim, é uma coisa... Meu Deus do céu, olhar para nós, vermos os nossos pecados e as nossas faltas, e olhar para a face de Deus e ver que Ele se esqueceu, que Ele limpou, que o sangue de Jesus nos tornou limpos totalmente. Agora, portanto, disse Paulo, depois de uma série de conversas consigo mesmo nos escritos de Romanos, que ele vem ali capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, quando chega no 8, principalmente, ele vai dizer assim, portanto, agora, olha que livramento, que liberdade, nenhuma condenação há. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Quando Deus nos via antes da nossa regeneração, Ele nos via na nossa condição de estado de decaídos. Era o caos, né? Era o caos, estávamos no caos. O Espírito se movia sobre a face das águas e, de repente, a gente é inserido no corpo de Cristo pelo batismo que o Espírito projeta dentro de nós. E aí nós estamos dentro de Cristo e quando Deus olha para nós, Ele nos vê através de Cristo. E aí, nós que éramos culpados, vemos o que Jesus pagou, quitando a dívida, rasgou o alto da culpa, né? Toda a cédula, ficha, né, suja que tinha lá no Serasa, SPC espiritual, ele rasgou e disse assim, agora você está justificado, ou seja, você se tornou justo, não porque você fez alguma coisa justa, porque Jesus fez do seu lugar o que você precisava. E outra coisa, gente, que é importante, tem muita gente que acha que... Jesus pagou uma dívida para o diabo, como que se... Não, tem gente que pensa... Não, será? Tem gente que acha que quem... O escrito diz... que ele ainda vai acertar as contas com o diabo, mas pois não foi dessa aí, não foi dessa vez, não. Então, veja bem... O diabo é que vai pagar a conta. Quem cobra essa dívida é Deus. Ele tinha... A morte de Jesus, para nos tornar justos, era preencher os requisitos exigidos por Deus. Por isso que Isaías vai dizer lá, né? Que a Deus agradou moê-lo. Porque era necessário, enfermar, né? Por causa do nosso pecado. Olha que coisa, meu Deus do céu, isso é um capítulo à parte. Vai embora, você né? pegou carona na fala da pastora Maria Clara e eu tinha uma pergunta para você aqui, mas eu vou fazer e depois a Maria Clara pega carona também. Agora é regeneração, né? A gente está falando assim, meio que voltando um pouco em termos cronológicos, mas
tem o processo da regeneração. É importante a gente realçar que o Espírito Santo atua em todas essas ações na nossa vida. E regeneração, pastor? Então, eu gosto sempre de que a gente não vive o processo da lua, né? Né? Que a lua ela vem pequenininha e vai crescendo, minguante depois. Até ser aquela lua fases, que eles chamam. Fases. Né? A regeneração não tem fases. A gente ou nascer de novo no processo regenerador, ou aconteceu ou não aconteceu. Por isso que nós temos que ter uma consciência muito vívida da obra que o Espírito Santo está realizando em nós. Isso. A conversão que nos leva para esse processo de novo nascimento é um ato que é único. Ele tem que ter acontecido em nós. Às vezes, quando o pastor Daniel gosta de brincar com a gente, ei, você está crente ainda? Né? A gente poderia perguntar, e aí, você nasceu de novo? A pergunta mais, você nasceu de novo? Porque das duas, uma, ou você nasceu de novo e está começando a viver um processo para você... Eu gosto muito de uma fala de Paulo, quando ele escrevendo aos Romanos, ele diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí tem gente que usa essa fala de Paulo para achar que há uma compensação de coisas ruins que acontecem com a gente, e aí Deus nos compensa com coisas boas. Mas, na verdade, se continuarmos a ler o texto, o Paulo vai continuar, ele diz assim, que o objetivo de Deus com essas todas coisas que cooperam é para que a imagem de Jesus seja forjada em nós. Então, veja, isso só é possível em pessoas que nasceram de novo, que passaram pelo processo da regeneração. Isso aí não... Por isso que tem muito crente, não nascidos de novo, fazendo um monte de peripécias loucas por aí, porque ainda não nasceram de novo. Porque o dia que enfrentarem a realidade da experiência de um novo nascimento, vão pensar duas vezes antes de aviltar aquele que nos deu essa condição de podermos ser chamados filhos de Deus, como diz João. Quando Jesus fala com Nicodemos, Nicodemos fala assim, como é que pode alguém nascer de novo sendo velho? Aí Jesus disse assim, olha, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Olha, quem nascer da carne é carne, quem nascer do sangue é sangue, mas quem nascer do Espírito é do Espírito. E aí ele diz assim, quem não nascer de novo não pode ver. Porque a gente só vai desejar o reino de Deus se a gente puder ver o reino de Deus, percebê-lo. E depois, quem não nascer de novo não pode entrar. Então, o novo nascimento faz a gente enxergar e possibilita que a gente possa entrar no reino de Deus. E essa semente, só para essa fala que você deu aí sobre a semente, né? Nós somos gerados de semente incorruptível. Então, não tem chance de haver aqui qualquer disparate. E a semente veio ruim. Por isso que o processo... Não tem. A semente, ela é... A semente é a palavra de Deus. Está escrito que a semente é a palavra de Deus. E essa semente que o Espírito Santo faz germinar em nós pela palavra é que faz com que a gente viva esse processo da regeneração e da santificação. Pastor Valdenir, o irmão descreve lá no seu comentário que o Espírito Santo mantém sempre o foco na pessoa e na obra redentora de Jesus Cristo. Qual a razão desse enfoque? As obras humanas não são meritórias para garantir acesso ao reino de Deus? O que é isso? O que a gente faz não vale nada? Aí. Pegou pesado, hein? Não. As obras humanas, inconcernente à graça de Deus, o ato de Jesus na cruz do Calvário, não. Negativo, não. Nada. 100% Deus, 0% do homem. Deus entregou o melhor dele para o pior do homem. Olha, essa é a verdade. Essa frase, tá certo? O melhor dele para o pior do homem. E aí, quando você lê, por exemplo, Efésios 2, 9, se não me engano, acho que é isso, 9, diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não. Isso não vem de vós. É isso mesmo? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Volta lá, Sadinho. Isso não vem de vós. É uma dádiva de Deus, um dom de Deus. Graça. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Daí a gente tem que ter um certo cuidado. Isso é muito sério. A gente tem que ter um certo cuidado, senão nós entramos no legalismo, aquilo que eu disse. Tá? Porque, por exemplo, no início do livro, eu coloquei um versículo aqui. E não há contradição.
Porque eu disse, eu deixei assim, né, o versículo aqui, o capítulo, o versículo de Hebreus 12 e 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí entra naquela fala da santificação que a pastora bem abordou. Tem uma parte que é nossa, beleza. Mas que mérito você tem nisso, rapaz? Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Para a salvação, e se não fosse a ação do Espírito Santo para a santificação. Se não fosse a ação do Espírito Santo. E tem uma coisa, pastor Valdemir, que é interessante quando a gente fala da nossa parte no processo, porque a nossa parte não é o que a gente faz, é o que a gente entrega. E entrega. É diferente, né, É pastor Daniel? muito diferente. Então, assim, qual foi a minha parte nisso? Nada. Você só teve que entregar. Por isso que a Bíblia diz assim, que a gente tem que apresentar os nossos membros ao Espírito Santo para a santificação, ou seja, entrega. A resistência, ela faz com que haja um bloqueio daquilo que o Espírito quer fazer em nós. Então, se eu tô com um trem aqui que eu tenho que mudar, tem gente que ora assim, e faz assim, ó, essas orações Deus não ouve. Ainda bem. Senhor, não, observa isso aqui, se você que está me assistindo já não orou assim. Senhor, tira de mim tudo que não te pertence. Tudo pertence ao Não, Senhor. Senhor, tira de mim. Se você já sabe, entrega. Diz ao Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui, ó. Eu não isso consigo, aqui, né? entrega. E você vai ver o Espírito Santo agir. Tem uma outra situação. A pessoa, quando vem para Deus, ela às vezes chega diante de Deus e fala assim, Senhor, eu quero te entregar tudo meu, eu quero que tudo seja teu, eu quero que o Senhor me receba, eu quero que o Senhor isso, que o Senhor aquilo. Aí ele fala, tá bom, vou te botar no raio-x aqui, vamos ver como é que você está. As suas justiças são como trapos de Tá lá em Não imundície. serve para nada. Justiças. Eu fico pensando como devem ser Tá as lá em nossas Isaías. injustiças. Pois é. Né? Que aquilo que a gente faz de bom Já é não serve trapo pra de nada. imundície. Aí a gente fala assim, ixi, deu ruim. Aí ele vai dizer assim, não tem problema não, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você não vai conseguir, mas eu farei por você e em você. Ô glória, isso Pronto. aqui é a grande... Infelizmente, as maiores Favor de Deus, problemáticas né? que a gente tem hoje no meio evangélico é justamente isso. As pessoas não entendem esse processo, elas não entendem. Elas não têm essa compreensão. É por isso que há muito legalismo, é por isso que há muitas pessoas que se sentem mais santas do que as outras. É por isso que muitas igrejas, elas vivem cheias de problemas, de pessoas brigando umas com as outras. Elas não compreendem o que é o amor de Deus, que tudo é para Deus e foi Deus quem efetuou tudo através da sua graça. Mas muitos não entendem, pastor, e desculpe o meu à parte, porque não são ensinados. Porque então, não são ensinados. nós temos que nos Tem esse atentar adendo, né? para as lideranças, a formação de liderança. E como são formadas as eclesias hoje, né? As igrejas hoje. Como é formada essa liderança? E a pastora Maria Clara já tocou num ponto, eu quero aproveitar e dirigir a pergunta. Hoje você tem falado pouco, vamos Pois dar é. tempo para a pastora Maria Clara falar mais. Bom, aqui, pelo que nós podemos depreender até agora, né, pelo que foi dito, pelo que estamos expondo aqui, cada um, antes da gente fazer Cristo conhecido, nós precisamos conhecer e sermos conhecidos de Cristo. Porque quando o cristão não dá bom testemunho e ele não consegue mostrar que há um caráter de Deus manifesto na vida dele, acerca até do próprio conhecimento que ele tem de Cristo e da disposição de seguir aquilo que Cristo ensina, qual é o risco de isso não surtir os efeitos e os resultados desejados? Bom, os riscos são muitos, né, pastor? Mas Totais, né? Totais. Mas eu quero ler uma coisa que o pastor escreveu que eu achei bem interessante a esse respeito. Ele diz assim, ó, que podemos seguir para o alvo certo de uma maneira errada, quando nossas práticas não validam as nossas falas. Ou podemos seguir o alvo certo de maneira certa, né? O que nós entendemos com isso? O que é importante é o nosso relacionamento com Deus. E como é que eu tenho um relacionamento com Deus? Como é que eu me faço conhecer a Deus? Porque o Senhor diz a palavra que Ele me conhece muito antes de eu nascer. Não é assim? Mas através da sua palavra, eu lendo, eu estudando, eu tendo uma experiência com o Senhor. E eu só posso ter essa experiência do Senhor se eu o conhecer.
e é através da sua palavra. E quais são os riscos de eu não conhecer? De eu não dar bom testemunho, porque eu não posso dar um bom testemunho daquilo que eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho experiência com o Senhor, se eu não tenho uma leitura com o Senhor, não tenho esse conhecimento, eu não posso falar desse Cristo, eu não posso fazer esse Cristo conhecido. Se o Senhor me ama de tal forma e eu preciso amá-lo, porque quando você se relaciona com alguém, você procura saber como é que é essa pessoa, tal, e agradar esta pessoa. E como é que nós podemos agradar? O salmista já falou isso, né? Agrada-te do Senhor, através da sua palavra. Então, conhecer o Senhor é através da palavra dele. E se nós não fizermos isso e nos dissermos que nós somos cristãos, nós vamos recair em várias heresias. Aí o pastor Valdeneiro mencionou isso. Porque você vai falar do quê? Você vai dar uma interpretação errada daquilo que está escrito de Gênesis e Apocalipse, que é a manifestação e o propósito de Deus na nossa vida. O evangelho é o meu modo, né? Sim. Segundo a minha, não é segundo João, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, é segundo a minha visão. E esse evangelho é um evangelho naturalmente deturpado, porque ele foge da essência. E tem um texto lá na Bíblia que diz assim, que muitos vão chegar diante do Senhor naquele dia e vão dizer assim, Senhor, em teu nome, nós fizemos milagres, maravilhas, expulsamos demônios. Quer dizer, nós tínhamos tudo para sermos chamados de pessoas santas, santificadas, perfeitas. O que Jesus vai responder? Para longe de mim, apartam-se, afastam-se de mim, eu nunca vos conheci. Por isso, se você só vai fazer Cristo conhecido se você for conhecido de Cristo. Ele tem que saber quem você é. Ele sabe, né? Ele sabe. Só que ele sabe quando nós estamos sendo íntegros, honestos, sinceros na nossa caminhada, com um caráter exemplar, e quando nós estamos fazendo isso na base da fachada, né? Do rótulo. Eu preciso... Muitos são chamados e poucos escolhidos, né, também. pastor? Porque tem aqueles que não sabem, como a pastora... como nós dissemos aqui, não sabem, eles infelizmente não foram ensinados. Só que tem aqueles que sabem e fazem o seu evangelho. Aí a palavra para ele é essa: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E tem uma sentença também de Jesus sobre isso, né? Que ai daqueles que fizer tropeçar, né, um dos meus, né? E isso é um fato. Hoje a gente está vendo, né, a temática aqui o alvo é Cristo, né? E o alvo de Cristo é o nosso alvo. Qual é o alvo de Cristo, né? Se não pessoas. Jesus não Salvar veio, pessoas. Jesus não veio aqui para andar de cavalo, para visitar palácios e fazer viagem turística. O problema é que tem muita gente que quer fazer de Jesus um guia turístico espiritual para se beneficiar daquilo que Jesus disse que faria, mas que estaria numa conexão direta com aqueles que dele são conhecidos e dos que o conhecem, para que dele possam dizer alguma coisa. E outra, pastor Davi, coloca Jesus onde ele nunca entrou, né? Pois Nunca por isso que a santificação, como uma relação de proximidade com Cristo, ela é uma experiência e é uma posição. Então, o sujeito que diz assim, que está vivendo uma vida com Cristo, mas a santificação como experiência não está acontecendo, também não tem uma posição para assumir. Qual é a posição? Por isso que Paulo, dizendo lá, ele vai dizer, o que mentia não mente mais, o que enganava não engana mais, o que roubava não rouba mais. Por quê? Porque viveu uma experiência e agora ele tem uma posição. Ele passou pelo processo. Passou pelo processo. E agora ele tem que trabalhar muito, porque o cara que gosta de mentir, ele gosta de mentir. Ele tem que lutar contra essa vontade de gostar de mentir. Contra as paixões, contra as obras da carne, né? Da nossa natureza. Exatamente. Bom, o pastor Valdenir fez uma coisa interessante, que normalmente quando você escreve, a teologia ela tem um caráter de ideia, pensamento, né? A gente traz conteúdos que têm a ver com o conjunto de valores e crenças que constituem a nossa base doutrinária, que é a nossa cosmovisão sobre aquilo tudo. Mas na página 57, quando ele falou sobre o desafio de tornar Cristo conhecido, ele elenca alguns pontos que são bem interessantes. Talvez a gente pudesse até
como se fosse assim, uma espécie de orientação. Não é um repassar... guia prático, né, pai? Não é um guia prático, viu, gente? Só não são não é receita de são bolo. abordagens. E abordagem e ensinamentos, tá? Isso, exatamente. São passos que a gente precisa dar que vão nos conduzindo em direção ao conhecimento de Cristo e para que ele possa ser conhecido através de nós. Pastor Davi, pode mencionar, quem sabe, algum desses pontos, depois cada um pode fazer também essa análise para a gente poder pontuar aqui quais são os passos necessários. Não é, como eu disse, receita de bolo. É como a gente entende, já que a pastora Maria Clara falou que muitos não conseguem por falta de conhecimento, né? Há muitos que perecem até por falta de conhecimento. Então a gente podia elencar, por favor. Peraí, você quer que eu Começa com elenque? você. Você quer que eu elenque todos ou quer que eu escolha um? Eu já escolhi um. Vai escolher, cada um escolhe um e depois nós vamos para os comentários finais, já estamos ali com o nosso tempo. Eu tô com esse aqui que é o 1, 2, 3, o quarto, que ele vai falar sobre sensibilidade à direção do Espírito. Isso aqui para mim é algo assim extremamente importante na nossa jornada de fé. Sensibilidade à direção do Espírito. A vontade de Deus para nós nos é comunicada pelo Espírito. E nós temos que fazer uma distinção muito grande daquilo que são as nossas impressões sobre as coisas e aquilo que Deus está nos dizendo. Quando Deus nos usa e quando a gente usa Deus. Também. E uma outra coisa, quando eu quero conformar a vontade de Deus, a minha vontade. Então, olha só, a vontade de Deus não pode estar dentro da minha vontade. A minha vontade precisa estar dentro da vontade de Deus. Porque eu não posso... É o contrário. Não, a minha vontade dentro da vontade de Deus. Porque eu não posso querer conformar a vontade de Deus à minha vontade. Sua vontade. Por isso que muita gente entra em alguns dilemas espirituais e saem por aí querendo ouvir vozes. Quem é que vai me falar aquilo que eu quero ouvir da parte de Deus? O ideal seria, quem é que vai me falar aquilo que Deus tem a me dizer? E aí eu não preciso sair batendo de porta em porta, porque eu tenho a revelação e o Espírito Santo, pela palavra, comunica ao meu coração a vontade de Deus. Então, essa sensibilidade para ouvir o Espírito, mas para ouvir, assim, com aquele coração rendido, sem resistência. Se o Espírito está dizendo X, não inventa Y. Aceite o X, porque Deus nos dará a vitória. Do contrário, vamos andar em terrenos muito perigosos. Pastora Maria Clara, qual foi o item que a irmã gostaria de abordar aí? O que me chama a atenção é o fruto do Espírito, que erroneamente muitos chamam os frutos, né? Então, fruto. Só lembrar da bergamota, né? Só lembrar da bergamota. São os gomos do fruto, né? São os gomos. E, então, o que é interessante? A mudança que ocorre na vida daquele que recebeu Jesus como seu suficiente Salvador. E o que ele vai manifestar? O fruto do Espírito. Então, você fala em bergamota, e eu lembro que quando eu fiz a faculdade teológica, a long time ago, nós trabalhávamos isso como um cacho de uva. E a uva, você pode desmanchar ela na sua mão, né? Então, quando você fala de amor, de que maneira você fala e de que maneira você demonstra esse amor? Primeiro a Deus e depois que demonstrar isso a Deus, se demonstra através da sua vida. E como é que você reflete a paz, a alegria, a paciência? Então, esse fruto do Espírito em uma pessoa vai evidenciar o relacionamento que ela tem com o Senhor. Isso é difícil, é um processo. Então, as pessoas acham assim, hoje eu recebi Jesus, aí mudei, agora eu não sou mais assim. Não, você vai ter um processo para poder amadurecer como fruto. É um fruto, e isso precisa ser amadurecido para você ser edificado e junto ao Senhor, né? Para que o Senhor possa fazer essa obra redentora em você. Você precisa amadurecer com o tempo. Por isso que é fruto. Eu gosto da ilustração da bergamota, da mexerica, da pocã lá e tal. Mas essa da uva me pareceu também interessante, porque Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta e lança fora. Não deu fruto. Exato. Você não está frutificando no espírito.
Por quê? Porque quem não dá fruto acaba atrapalhando aquela parte que dá fruto, né? Pois é. Aí depois assim, ele limpa toda aquela que dá fruto, para quê? Para que dê mais frutos. Não é só o fruto que é necessário, tem que ser mais fruto. Aí depois diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. E nisto é glorificado o meu Pai que está no céu, em que deis muito fruto. Então, fruto, mais fruto, muito fruto. 30, 60, 100 por 1 lá na semeadura. Pode-se mais. Então, resultado, eu gosto dessa ideia, porque Jesus, a Bíblia diz que quem está em Cristo, quem está inserido em Cristo, a oliveira verdadeira, agora mudando da videira para a oliveira, nós somos o jambuzeiro bravo, né? Que Jesus é enxertado para produzir os verdadeiros frutos. E também a ideia de que quando a gente está em Cristo, o Espírito Santo trabalha a nossa vida para que a gente seja frutífero. Aí vem a frutificação, que falamos em regeneração, falamos aqui também em justificação, em santificação, em frutificação e em glorificação ao final. Qual é dos tópicos que o pastor Valdenir deseja abordar aí? Eu sou até suspeito, né? Não. Isso, de jeito nenhum. Mas assim, o que eu quero aludir aqui a vocês é o seguinte, quando eu escrevi isso em Deus, eu entendi que são coisas imbricadas, intrínsecas, né? Juntas, cimentadas, conectadas, não tem como separar. Estamos fazendo aqui didaticamente, ok? Para que a gente tenha uma compreensão, né? Mas a gente tem que olhar realmente para o todo, Mas se eu fosse escolher se eu escolho um agora, eu escolho o testemunho pessoal. Sim. Porque isso tudo é misturado, né? Isso tudo está junto. Então, veja bem, nós como pastor, eu sou pastor de igreja, de congregação, e não é a primeira, né? São várias igrejas que já pastoreei. Os maiores problemas que temos dentro das igrejas é justamente com o testemunho pessoal. Às vezes a pregação é uma pessoa viu algo de interessante naquela ministração, naquela pregação, ela quer Cristo, ela diz, eu vou ali para dentro para ter paz, né? Para termos a paz. E quando se chega lá, gente, é mau testemunho, é obreiro dando mau testemunho, é evangelista dando mau testemunho, e acabando com aquilo que a gente está lutando em Deus para levar à sociedade. Isso é muito ruim, quando não se tem o testemunho pessoal. O pastor abordou bem, né, sobre o testemunho pessoal, e é interessante que tenhamos esse testemunho pessoal. E só podemos ter esse testemunho pessoal, como falei, quando compreendemos o completo todo, né, e colocamos em prática. As tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras, né? Palavras da boca para fora revelam aquilo que a gente quer dizer, mas atitudes revelam aquilo que Deus faz através de nós, né? Rapidinho aqui. Nosso tempo está encerrando, nós já vamos caminhar para o final. Pastor Davi, pastora Maria Clara, nós somos uma geração que sabe muito bem falar de Deus na boca e péssimo nas atitudes. Essa é a nossa geração. Uma geração que sabe falar bem de Deus, na boca, na lábia. Bons pregadores, bons ministros e péssimos servos do Senhor. Péssimos por causa das suas atitudes. Muito triste. Bom, considerações finais, nós já estamos caminhando para o encerramento do nosso podcast de hoje, Fazer Cristo Conhecido, e hoje falamos bastante sobre fazer conhecido através da ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo está à porta e bate, e se alguém ouvir a voz, abrir a porta, ele entra, ele é educado, a gente já ouviu isso muitas vezes. Dê lugar ao Espírito Santo na sua vida. Considerações finais, começando pelas mulheres. Pastora Maria Clara, por favor. Bom, a minha consideração final, que nunca vai ser final, é que nós tenhamos essa permissão junto ao Senhor de deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Que nós tenhamos essa transparência a cada dia para poder dar bom testemunho e fazer Cristo conhecido através das nossas ações. Nós precisamos ser conhecidos e fazer Cristo conhecido pelas coisas que nós fizemos e não pelas que nós não fizemos, que era
a leitura que se fazia de um cristão antigamente. Ele é crente porque não faz isso, não faz aquilo. Não, nós precisamos ser conhecidos pelo que nós fizemos. E nós só podemos ser conhecidos se nós conhecermos ao Senhor através da sua palavra e termos essa experiência real com Ele. Sem Muito isso, bem. eu entendo que nós não podemos tornar Cristo conhecido. Obrigado, pastora Maria Clara, Eu pela agradeço. participação, pela presença conosco. Pastor Valdenir. O nosso objetivo está ilustrado, é fazer Cristo conhecido. Se somos igreja, é para que façamos Cristo conhecido. Devemos viver Cristo, devemos viver todos os dias das nossas vidas apontando para Cristo, perseguindo o alvo, indo ao alvo. Né? Não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. Somos santificados, regenerados, justificados. Tudo isso é para nossa salvação e que façamos Cristo conhecido no meio da sociedade. Amém. Essa é a nossa missão. Pastor Davi, por favor. Eu vou pegar o final da palavra que o pastor Valdenir usou aqui, da carta aos Efésios, né, sobre o vinho. Tem muita gente que censura aqueles que se embriagam. Mas nós deveríamos, muito mais do que censurar os que se embriagam com vinho, por aqueles que não se enchem do Espírito. A gente gosta muito de falar, e você que bebe, e você que não se enche do Espírito. Esse talvez seja o nosso grande problema, não nos permitirmos encher do Espírito. A nossa ação em tornar Cristo conhecido por meio da ação do Espírito na nossa vida deve refletir tudo em nós, tudo em nós. Então, o texto que o pastor Valdenir usou aqui na abertura do capítulo, ele diz assim, só a primeira parte, esforcem-se, né? Diligência, esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos, porque o nosso esforço, eu repito, não é por aquilo que a gente está determinado a fazer, mas por aquilo que estamos determinados a entregar. E o Espírito, que sabe mais do que nós, vai nos conduzir ao centro daquilo que é o melhor de Deus para nós. Bom, olha que coisa interessante. Num primeiro momento, quando a gente fala da nossa pecaminosidade, da nossa queda, do nosso fracasso, do caos que tomou conta da nossa vida, parece que é uma mensagem de desesperança. A gente olha para a tragédia e realmente a história humana é marcada por essa terrível tragédia do homem ter contrariado o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Agora, o evangelho não é apenas o realce, o destaque daquilo de ruim que aconteceu e que marcou as nossas vidas, infelizmente, pelo tempo em que nós mantivermos-nos nessa condição de pessoas afastadas de Deus. A grande mensagem de esperança não é que a gente tem todas essas características negativas. A grande mensagem de esperança é que, apesar de termos todas essas características negativas, nós temos o Espírito Santo de Deus, Aleluia, que se move, e ele, da mesma maneira como ele se moveu sobre a matéria inanimada, ele move sobre a matéria animada, que somos nós, que temos alma. Daí vem a palavra ânimo. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós haveremos de vencer também, embora isso não esteja escrito nessas palavras, está implícito que com o Espírito Santo habitando em nós, agindo em nós e atuando através de nós, certamente seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha, uma boa noite para você, foi uma alegria poder participar mais uma vez desse nosso podcast Tornar Cristo Conhecido através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Boa noite, um abraço a todos.